Bora conversar com a Isabel Mega, que vai aparecer aqui, né, a brilhantar o novo dia. Isabel, pensei que você não fosse conversar com a gente. Que isso, Isabel? Tudo bem? Boa terça. Oi, Renan. Boa terça para você também. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Isabel, ninguém larga a mão de ninguém nesse plantão, hein? Por favor. Vamos lá, vamos falar de São Paulo ainda, porque você tem uma apuração, né, sobre um caso que fez, aliás, paulistanos perderem a paciência, não só paulistanos, né, a turma toda que está por aqui em algumas cidades que são reflexos aí, sentem, né, o trabalho da Enel, né, bairros ficaram sem luz, às escuras, depois daquele vendaval, atingiu a cidade, a força das rajadas de vento também, a gente está falando de um efeito climático extremo, né? 100 km por hora, mas isso já tinha sido previsto, né? Acho que dava para se preparar de uma maneira melhor. A apuração da Isabel é isso que eu quero ouvir. Foi feito um pedido de encerramento do contrato com a Enel, mas essa situação só deve ser analisada o ano que vem, ou seja, a gente tem Enel ainda durante um tempo. O ano está acabando, né, Renan? Então não tem nenhuma reunião da diretoria agendada ainda para 2026, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para esse ano de 2025. Então isso deve ficar para 2026, a não ser que você tenha algum tipo de convocação de reunião extraordinária ainda nesse ano. É um assunto que demanda uma certa urgência, até de se ter uma resposta até mesmo política, né? A gente está vendo, inclusive, uma união de forças. O Bruno estava falando aí da troca de farpas entre Mercadante, que é ligado ao governo Lula, e o governo Tarcísio, o governo como um todo em São Paulo. No caso da Enel, a gente teve uma espécie de união, pelo menos no discurso, de ir para cima da concessionária em relação à cobrança, porque ela é reincidente sobre essa queda de energia por vários dias, nesses transtornos todos. Ela já teve uma multa milionária aplicada, a maior aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e agora a paciência das autoridades já demonstra estar no fim. Então a gente viu uma unificação de discurso, o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, todos falando num tom de que defendem que haja esse encerramento do contrato com a concessionária em São Paulo. Mas para que isso aconteça e você tenha algum tipo de resposta à população que foi muito afetada dessa última vez, a gente teve muitos dias consecutivos de muitas pessoas com muitos problemas, sem energia. Em alguns casos, você teve um reflexo também em falta de água por conta das bombas instaladas nos condomínios. A vida de muita gente em São Paulo virou um caos e isso, claro, recai sobre cobranças das autoridades. Então, é um processo que vai acontecer, vai ser analisado internamente pela ANEEL, mas é um processo que demanda determinadas etapas, né? Já foi distribuído esse caso para um diretor que pega a relatoria disso, ele vai fazer essa análise. A diretoria, portanto, vai dar um parecer em relação a essa situação e esse parecer depois é encaminhado ao Ministério de Minas e Energia. É o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, que dá a espécie de palavra final a partir daquilo que for recomendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas esses trâmites precisam acontecer para que você chegue nesse ponto, né, de expectativa realmente de encerramento de contrato diante de tantos problemas e da reincidência dos casos na capital paulista. Vai ser provavelmente uma resposta que só vai poder ser dada agora no início de 2026 aos consumidores. Renan. Isabel, a própria Enel já disse que não está muito afim de deixar, né, essa concessão, ou até mesmo abrir mão, ceder essa concessão para uma outra empresa. O que a gente vem apurando aí também é que essa situação ela pode ficar, apesar de todas as discussões terem sido arrastadas e possivelmente, como você nos trouxe na apuração, para o ano que vem, muita água ainda deve rolar debaixo dessa ponte, porque a Enel parece que está difícil de abrir mão, né, da concessão aqui em São Paulo e em outras cidades também do estado. Não é um processo simples, né? Sim. Não é simples você chegar e encerrar o contrato, né? E ficam várias dúvidas depois. Se for esse o caminho a ser indicado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e depois foi esse o caminho adotado de fato pelo Ministério de Minas e Energia, como que vai se dar esse processo? Como é que vai ficar o consumidor? Quem vai assumir essa espécie de limbo jurídico que pode ficar em relação às condições de fornecimento de energia para a população de uma cidade como São Paulo, né, Renan? São muitas dúvidas que ficam e muitos especialistas também apontam que não adianta você trocar a empresa se os problemas permanecerem, né? Tem que ter um acompanhamento ali muito em cima do lance mesmo das autoridades do setor elétrico diante dessa situação. E eu volto na palavra que mais chama a atenção, a reincidência, né? No passado a gente viu o caos que virou a vida do paulistano por conta da falta de energia, e esse ano a situação se repetiu depois da passagem do ciclone, e em alguns casos foi até pior, né? Então, mesmo uma multa milionária de mais de 165 milhões de reais, Renan, não foi o suficiente para uma espécie de correção de rota em relação ao que aconteceu na capital paulista. Os problemas voltaram a acontecer. Então, daí também essa postura mais política das autoridades, a nível municipal, estadual e federal, de fazer uma cobrança e de indicar esse tom mais rigoroso sobre o risco dessa concessão ser retirada da Enel nesse momento, mas tem todo um contrato que foi firmado de prestação de serviço, então não é de longe um processo simples, e talvez isso explique também o fato da gente não ter qualquer possibilidade maior de você ter uma análise ainda nesse ano pela ANEEL, né? Tudo tem que ser muito estudado com bastante profundidade do ponto de vista contratual também, de se for esse o caminho adotado, quais seriam as consequências também em relação a essa caducidade do contrato, ou seja, o encerramento do contrato.